Fala galera, esse é o Leve ABC2, eu sou o Pedro Dutti e eu quero falar com você hoje sobre fé cristã na era da ciência. Você deve estar se perguntando, para que mais um canal no YouTube sobre fé cristã e ciência? Eu nem sabia que fé e ciência se misturavam. Pois é, para muita gente, fé cristã e ciência não deveriam andar juntas. Você provavelmente tem um professor na sua escola, um professor de biologia ou de ciências, que acha que você não pode levar para dentro de sala de aula suas convicções religiosas. Aqui não é lugar de religião, aqui é lugar de ciência. Ou então na sua igreja deve ter alguém que pensa que a ciência quer destruir a fé, que quanto mais cientista você for, menos crente você vai ser. Pois é, o que eu quero mostrar para vocês é que, na verdade, isso é falso e o contrário disso é o verdadeiro. Que quando fé e ciência andam juntas, elas podem contribuir muito uma para a outra. Então, seja qual for a opinião, ou dos seus professores, ou dos membros da sua igreja, ou de algum amigo seu, o que fica evidente é que a gente vive num tempo em que a ciência tem uma grande importância para o nosso dia a dia. Ninguém acredita em mais nada que não seja científico. E por isso que a gente vive e experimenta a nossa fé na era da ciência. Você já viu quando você recebe uma notícia pelo WhatsApp, alguém manda um link para você, com uma história assim muito esquisita, e às vezes você fica pensando, de onde que a pessoa tirou isso? Será que isso aqui é verdade? Será que não é uma fake news? E é justamente esse tipo de raciocínio que mostra que a gente não consegue acreditar em mais nada que não passe pelos crivos da ciência. Tem um engenheiro holandês chamado Egbert Schirmer. Ele é filósofo e engenheiro. Deu muito tempo aulas lá na Holanda em universidades tecnológicas para pessoas que queriam estudar engenharia. E ele escreveu uma coisa que resume muito isso que eu estou querendo dizer para vocês. Olha comigo. O que o Schirmer está dizendo aqui é que a ciência mudou o jeito da gente enxergar todas as coisas do mundo. A gente passa a olhar a realidade a partir das lentes da ciência. É como se fosse um óculos. Só que, quando isso acontece, a nossa religião também, a nossa fé, passa a ser enxergada dessa maneira. E aí a gente começa a ter dificuldade de acreditar em algumas coisas. Nós não conseguimos defender elementos que são centrais na fé cristã, por exemplo, para os nossos amigos, como milagres, as operações de Deus no mundo, porque a gente fica pensando, nossa, isso não parece muito científico, o que vão pensar de mim? É isso que o Schirmer está querendo mostrar para a gente, do desafio de viver e experimentar a nossa fé na era da ciência. É que eu e você temos dificuldade de raciocinar, de pensar e de compartilhar com os nossos amigos as nossas experiências de fé. Só que o que eu quero mostrar para você é que isso é falso. Você não precisa ter esse medo de pensar que a sua experiência de fé cristã, as coisas que você lê na Bíblia, não estão em diálogo com a ciência. Na verdade, é o contrário. Quando a gente olha a história das ciências, grandes cientistas, tanto do passado quanto recentes, foram crentes vigorosos. Pensa comigo, por exemplo, no Galileu, no Michael Faraday, no Isaac Newton. Todos eles importantíssimos para a ciência moderna, que eu e você estudamos hoje em sala de aula, mas também eram homens piedosos, acreditavam nas escrituras e queriam viver uma vida que glorificasse a Deus. E isso continua hoje em dia. Nós temos importantes nomes de cientistas no mundo inteiro que são crentes verdadeiros e cientistas muito importantes. A gente pode lembrar, por exemplo, do nome do Francis Collins, que foi o diretor do projeto do genoma humano e é um crente em Jesus como eu e você. A gente também tem o Andrew Briggs, a gente tem a Jennifer Wiseman, que trabalha na NASA. O Briggs é professor em Oxford. E eu poderia passar o tempo todo aqui citando exemplos para você. Mas o que eu quero te dizer é algo que um filósofo cristão também muito importante chamado Alvin Plantinga chama de um conflito
superficial entre ciência e fé, mas existe um conflito profundo entre ciência e naturalismo. Como assim? O naturalismo é uma visão de mundo, ou seja, é uma forma que as pessoas enxergam a realidade. Pensa no óculos novamente. Alguém que enxerga o mundo de maneira naturalista, para ele só existe um mundo natural. Nada que é espiritual, sobrenatural pode acontecer. Por isso que essas pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia e acreditar em milagres, porque isso quebraria as leis naturais. Então, quando um cientista vai para o laboratório, ele não pode ser um naturalista. Às vezes a gente pensa que isso é verdade, mas se ele acreditasse que esse tipo de experiência sobrenatural não acontece, ou de que existem fatores, elementos, processos que os cristãos entendem que é Deus governando toda a realidade, eles não conseguiriam fazer ciência, porque a ciência precisa do que eles chamam de pressupostos. E um pressuposto é alguma coisa que o cientista acredita, só que ele não consegue explicar cientificamente. Isso porque está pressuposto no trabalho dele da ciência. Você quer um exemplo? É quando um cientista pensa nas regras ou nas leis naturais, na regularidade das leis. Toda vez que você joga um objeto para cima, ele vai cair. O nome disso é lei da gravidade, não é? Essa regularidade, ela é um pressuposto para qualquer tipo de experiência científica. Só que ele não consegue comprovar esse pressuposto. Ele não sabe por que o universo é regular. O cristão sabe dizer, ele sabe falar a respeito do Criador por trás de todas as coisas, o legislador que fez essas leis naturais. Então o que eu estou querendo mostrar para você nesse primeiro vídeo é que fé cristã e ciência têm uma longa trajetória, que elas podem andar de mãos dadas e colaborar muito uma com a outra. Os cristãos não precisam ficar com medo da ciência, como se fosse alguma coisa que iria destruir a sua fé. E também os cientistas não precisam pensar que a fé é só para pessoas ingênuas. Na verdade é o contrário. Um cientista verdadeiro crê numa série de coisas que ele às vezes não tem condições de explicar naturalmente, cientificamente, mas que são importantíssimas para o trabalho dele no laboratório. Por isso que eu estou te convidando aqui para você percorrer esses vídeos comigo aqui no Lab da ABC2. A gente vai trabalhar muitos temas sobre a relação entre fé cristã e ciência para que você tenha a sua fé fortalecida e o seu trabalho científico muito mais significativo.